Bosco. Quero nessa data felicitá-lo por mais um aniversário do programa Opção para a Vida. Na verdade, o 32º aniversário. Deus o abençoe, pastor, por esse ministério, posto que esse programa tem levado vidas a Cristo, tem edificado vidas e tem feito muitos que os ouvem crescer em Cristo Jesus. Deus o abençoe, que esse programa ainda dure muitos anos, pastor, para a glória e honra do nome de Jesus. E eu quero deixar para a meditação do senhor e de todos os ouvintes deste lindo programa a palavra que está no Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz: Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus abençoe e que multiplique as bênçãos sobre sua vida, pastor Bosco. Quarta-feira, 5 de abril. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, bem como um cantor judeu, Yonan Cohen. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em uma das nossas excursões. Ele estará dentro de instantes louvando a Deus com um dos seus belíssimos e inspirados hinos direto de Israel. E por falar em Israel, prepare-se, para o ano estaremos realizando a nossa 13ª excursão. Portanto, fique aguardando que dentro de mais alguns dias estaremos passando informação da data e também da nossa excursão ao Egito e a Israel. Não percam, portanto. Lembro a todos, dias 15 e 16, 32º aniversário do programa Opção para a Vida. Estará pregando, substituindo o pastor Alexandre Ximenes, o pastor Valberto, além da orquestra Louvores Eternais. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Yonan Cohen, direto de Israel. Aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí no se adormecerá, dormirá el que guarda Israel. Inel lo yanu, velo ishan shomer Israel. Inel lo yanu, velo ishan shomer Israel. Inel lo yanu, velo ishan shomer Israel. Shomer Israel.
dentro do olhar compassivo de Jesus, e aí eu vou lançar uma ideia, certo? É como se Jesus olhasse de compaixão para ele e Jesus disse assim: rapaz, eu sou o pão da vida. E esse povo está perecendo. E aí quem nos informa isso é João, capítulo 6, verso 35. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Você percebe? Jesus é o pão da vida. E está aquele povo ali, de forma miserável, em pecado. E ele, por isso ele se compadece. Entende o que eu quero dizer aqui? A ideia? Ele é a fonte da água viva. Mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4,14. Jesus, além de pão, além da água viva, ele olha compadecido para essas pessoas, porque Jesus é a religião certa. Jesus é a religião verdadeira. É Ele que vai fazer com que aquela multidão que está na miséria, espiritualmente falando, possa ser religada com Deus, ou ser regenerada, numa linguagem mais evangélica, teológica. Amém, irmãos? E aí, de fato, eu entendo, e podemos entender esse compadecimento de Jesus. Além de ele ser a religião certa, ele tem tudo, absolutamente tudo que aquela multidão necessita. Nele, em Cristo, na pessoa de Cristo, ele carrega sobre si tudo aquilo que aquela multidão precisa. Aí, se eu fosse Jesus, eu olhava para a multidão e me compadecia mesmo. Porque eu, sendo Jesus, eu tenho tudo o que vocês necessitam. João, quando escreve no capítulo 14, verso 6, diz, uma palavra de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu tenho tudo o que vocês necessitam. Jesus tem tudo que você necessita. É por isso que a gente é completo em Jesus, não falta nada. É por isso que eu não tenho mais saudade do pecado, nem da minha vida pregressa. Porque em Cristo eu tenho tudo, eu estou satisfeito. Aleluia. É o sangue dando na canela, eu estou satisfeito com Cristo. É o diagnóstico de uma doença incurável, mas eu estou com Cristo. É a tragédia se abatendo na minha família, mas eu estou com Cristo. É a tempestade se avizinhando e às vezes entrando dentro da minha casa, mas eu estou completo em Cristo. Não é as circunstâncias, é a completude que quem está em Cristo. E aí por isso então que ele olha para aquela multidão e ele se compadece, porque ele tem tudo que aquela multidão necessita. Então me parece óbvio a nossa missão: fazer com que mais pessoas possam ouvir a verdade, relatar a quanto mais pudermos. E ainda mais pelo exemplo de Jesus aqui, precisamos desenvolver em nosso coração a compaixão por todos que não têm ainda crido, que ainda não experimentou o novo nascimento. Eu preciso despertar em mim essa compaixão. E eu penso que despertando essa compaixão, eu não vou precisar estar aqui com um envelope apelando, pelo amor de Deus, para alguém dar R$2 para a missão. Porque as caixas missionárias estarão abarrotadas, porque eu tenho compaixão das pessoas que necessitam ouvir de Cristo.
Eu não estaria mais aqui num final de mês, como pastor, aperreado, preocupado com as contas, porque a igreja toda entenderia uma compaixão para aqueles que necessitam e que a igreja precisa funcionar em pleno vapor. Eu andei por 5 cidades do México, antigas, e mal via uma igreja evangélica. Enquanto nós estamos numa igreja como a nossa, se perdendo com picuinha, com bobagem, com coisas insignificantes. Você sabe o que eu estou dizendo. Então eu preciso desenvolver no meu coração essa compaixão. Eu preciso me compadecer das pessoas. Eu preciso me compadecer da minha família que não conhece a Cristo. Hoje eu tirei uma foto, eu fiz questão. Tenho um irmão que ele é pastor e os seus 2 filhos também são pastores. Eles estão aqui na cidade, vieram para uma conferência da sua igreja. E eu fiz questão de tirar foto com eles. E dentro da família são pessoas que eu mais me dou bem, que falam a mesma linguagem, a linguagem do céu. Mas eu me compadeço, porque eu tenho irmãos, tenho sobrinhos, tenho tios, que estão na miséria, espiritualmente falando. Não se rende a Cristo. Não quer estar do lado de cá. E isso se irradia também para a família da minha esposa. E eu preciso desenvolver essa compaixão. E eu preciso investir mais. Eu preciso me doar mais. Eu preciso me desgastar por causa do Evangelho. Ontem nós tivemos aqui, chamado EMAC, uma ideia que nós tivemos para suprir uma lacuna da igreja, que era a orientação para casais casados. Elaboramos com a diretoria do ano passado, a diretoria de família desse ano agarrou a ideia, e ontem nós estávamos aqui numa palestra que impactou a todos os casais. Todos os casais. Mas o que eu quero destacar é que dentro da diretoria, dos que estavam trabalhando, se esforçando, suando, nem ouviram a mensagem direito. Mas foi o nível de satisfação por ter trabalhado para o Senhor. É esse o objetivo que eu quero como pastor nessa igreja. É que nós venhamos a estar em comunhão, mesmo que um trabalhe mais do que o outro, mesmo que um seja mais esperto do que o outro, mas que todos nós estejamos em unidade, em união, trabalhando para o reino. Porque muitas pessoas necessitam do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso desgaste. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para se desgastar. Foi para ter pressão alta. A minha glicose está boa ainda, graças a Deus. Vou diminuir o refrigerante. Mas se desgastar. Que nós sejamos satisfeitos com isso, irmãos. Que isso irradie nessa igreja. Ao ponto de nós entendermos a personalidade de cada um, mas todos unidos. Proporcionamos ontem um grande encontro de casais. E que casais aqui a gente nem sabe, que talvez ia até se divorciar. Mas porque ouviram a palavra perdão ontem. Perdão, foi o tema geral. Perdão. Foi uma flecha no coração de muita pessoa. Jesus ensina aos discípulos, e quando ele vai ensinar os discípulos sobre, depois de ter se compadecido das multidões, ele está na aplicabilidade, lembra? Ele ensinou o sermão, ele está na aplicabilidade como modelo, e ele pega então, mais uma vez, uma analogia, uma comparação, e ele agora vai pegar uma imagem de uma roça, de uma plantação. E por certo, a plantação que Jesus vai pensar é uma em que
o agricultor ele semeou muitas sementes e que talvez ele não teria capacidade ou entendimento que ele semeou é muito grande, é uma roça muito grande, ele não tem trabalhadores para dar cabo de tanta colheita que está vindo aí. Ele pega essa analogia e diz aos discípulos essa ideia. E no verso 37 então se registra: e então se dirigindo aos seus discípulos, a seara é grande. Na verdade, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então é essa realidade de que esses campos estão prontos para as colheitas, mas esses campos estão prontos para a colheita, é porque o mundo, de fato, é o nosso campo. E ele precisa ser colhido dentro de casa, na rua, no bairro, na cidade, até os confins. Aonde houver uma pessoa que dá a característica de Jesus, que ele se compadeceu, que são pessoas que estão em pecados, que não conhecem a Cristo, esse é o meu campo de trabalho. Esse é meu campo de trabalho. E o trabalho especificamente, entenda, irmãos, não é apenas pregar. Existe a pregação porque ele precisa ouvir. Mas se você não tem a habilidade de um momento de pregar, mas quando você contribui, mas quando você dá o seu braço de força, mas enfim, quando você está envolvido na obra do Senhor, esse é o nosso campo de trabalho. É o nosso campo de trabalho. A verdade é que, mesmo olhando para as pessoas, elas talvez em um estado de riqueza, com seus carrões, mansões e tudo que o dinheiro proporciona, contamos também com aqueles que estão na média, ou aqueles que estão na pobreza mesmo. Então, do ponto de vista bíblico, todos são miseráveis e carecem de um Deus misericordioso. Dados nos informam que a Inglaterra, ou o Reino Unido como um todo, foi responsável por grandes avanços missionários na América. Após isso, os Estados Unidos, ele se tornou a nação que mais mandava missionários ao restante do mundo, inclusive ao Brasil. E hoje, nós podemos vislumbrar que o nosso país entrou nessa corrida missionária. E hoje nós somos responsáveis pela evangelização de alguns lugares no mundo, como o norte da África e o Oriente Médio. Esse dado eu obtive na minha viagem que eu fiz para o Congresso Brasileiro de Missões. E de lá eu fiquei vislumbrado com apenas 60 agências missionárias. Agências missionárias naquele lugar, apenas 60. Existem milhares de agências missionárias espalhadas pelo Brasil. Mas ali tinha 60, penso eu, das mais importantes. E ali eu obteve esse dado, que o Brasil está nesse rol das nações, ou das grandes nações, que mais está enviando missionário. Ele entrou nessa corrida missionária. E ela é responsável justamente por essa evangelização. Há milhares de jovens que estão agora no norte da África, Egito, Marrocos, Oriente Médio, Omã, Iraque, Afeganistão. E eu fiquei impressionado com o tanto de agências missionárias e do nível dessas agências missionárias e dos seus missionários. O ensino de Jesus, e quando eu vislumbrei tudo isso, se bate justamente com aquilo que nós devemos também fazer. Se compadecer, sim. Temos o modelo, que é o próprio Jesus. Temos o dado do grande campo, para que venhamos acolher. E temos uma atitude primeira a fazer. E penso eu que está lá no verso 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A nível denominacional, hoje, eu estou na direção de um curso. Inclusive,
Antônia estava aqui, não sei se ela foi dar aula para as crianças, mas a Antônia, ela foi aluna e hoje ela é minha coordenadora pedagógica do curso CPMA. Falei nela, ela apareceu ali, Antônia. Ela é coordenadora pedagógica do curso. O curso é curso de preparação missionária da Aliança. Eu lancei uma ideia para eles de fazer o EAD. Antes era online, você tinha que estar no sábado à tarde, parar, assistir a aula, tal. Aí eu disse, rapaz, isso tira muito aluno, porque você tem que parar no sábado, às vezes a pessoa não tem uma agenda no sábado, vamos fazer EAD. Aí eu dei a ideia, lancei, a gente comprou a plataforma, estruturamos, os pastores gravaram e está funcionando. Temos 24 alunos se preparando para serem voluntários em um dos nossos campos missionários. E nessa semana recebi a informação de que um desses alunos também vai se colocar, além de Antônia, que está indo para o México ano que vem, outro aluno lá de Santa Cruz também está se colocando para ir para o México. O que é isso que eu quero dizer, irmãos? É que, veja, a gente numa denominação pequena, a nível Nordeste, numa estruturazinha pequena, a nível de denominação, para fazer um curso, mas o tanto de pessoas que estão sendo levantadas para fazer a obra missionária, e nós estamos inseridos justamente nessa visão. Mas também eu queria trazer outro dado para vocês, que eu vi na BBC de Londres, uma reportagem, que o Evangelho chegou no Nepal. E o Evangelho chegou de forma tão impactante, que hoje é o país que mais cresce em números de evangélicos. Para se ter ideia, no Nepal, o vice-premier, ele disse, espalhou como fogo. E completou, o vice-premier, e completou, a unidade nacional está em jogo, a harmonia social está em jogo. Ele estava reclamando, o vice-premier, ele estava reclamando que o evangelho estava se espalhando como fogo no Nepal. E ao entrevistar um nepalês, o repórter da BBC, o mesmo relatou ao repórter, eles estão interferindo na religião hindu de muitas formas. Ô glória! O Nepal, irmãos, ele fica ali entre a China e a Índia, fica no meio. E ele recebeu ao longo da história uma influência do hinduísmo da Índia e do budismo da China. Então era um estado budista e hinduísta, que quando o evangelho chegou, pela instrumentalização de missionários sul-coreanos. O pastor esteve na Coreia do Sul, em Seul, viu as grandes igrejas, as grandes catedras, 7.000 membros, 700 pastores, em uma só igreja. Aquelas pessoas, pastor, estão no Nepal, pregando o evangelho, e o evangelho está como fogo no mato seco, aleluia. Chamou a atenção do vice-premier, chamou a atenção dos líderes dos hindus. Esse povo está invertendo as coisas, aleluia. Na reportagem, se você vê, quando chegar em casa, você bota no YouTube, BBC, o Evangelho no Nepal. Coloca lá, vai sair a reportagem. Tem legenda. Aí um casal missionário da Coreia do Sul, andando pelas ruas do Nepal, dizendo, olha, aqui é uma casa do missionário, aqui é a casa de outro missionário, aqui é a casa de outro missionário. Aleluia. E aí, o final da reportagem é o casal em cima de um monte, olhando para um viralejo, dizendo assim, a gente precisa chegar ali. A Frontiers, que é uma agência missionária que trabalha especificamente no norte da África, brasileiros, que tem uma agência que trabalha com o pessoal no norte da África, ela falou sobre um dado que eles levantaram. E como eu falei do Nepal, da China e da Índia, se você fizer um círculo no mapa mundi, em cima da China, da Índia e do Nepal, eles descobriram que esse círculo é onde tem mais gente no mundo. Na população mundial, naquele círculo ali tem mais gente do que o resto do globo. E eles descobriram que naquele círculo tem menos evangélicos do que o globo.
A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Você entende por que a gente fala sobre missões? Sobre o compadecimento das pessoas? Sobre o levantar de missionários? Irmãos, nós somos o povo agora que tem a verdade. Amém? Nós somos o povo que tem a verdade. Ela nos pertence. Porque foi o próprio Deus que nos revelou. Nós somos os guardiões da verdade. Deus nos revelou pela sua palavra e pela ação vivificadora do Espírito. E agora nós precisamos anunciar essa verdade para todos. É o nosso dever. Portanto, antes de criticar uma ação missionária, um plano, um projeto, uma ideia, uma ação na igreja, antes de você criticar, se compadeça das pessoas que precisam ouvir. É uma boa chave, né, para a gente virar. E penso que se nós nos compadecermos, em vez de apenas criticar, de apontar, se nós nos compadecermos, nós vamos mudar as nossas prioridades. Prioridade. E como igreja, nós temos a prioridade: missões. Eu entendo que nós precisamos de um ar-condicionado na igreja. Eu entendo, estou aqui suando. Mas vamos pedir ao Senhor da Seara que mande mais recursos para além do ar-condicionado, a gente poder montar novas igrejas, estruturar as que nós já temos, pagar melhor os nossos obreiros. Eita, ninguém disse amém. Diga amém. Remunerar melhor os nossos obreiros, para que eles possam se preocupar apenas em manter a igreja e alimentar o povo, em vez de estar preocupado com o que vai receber, se não vai receber. Entende, irmãos? Ficar nessa aflição, sem ter perspectiva para o futuro. Existem obreiros que estão hoje no campo, eles não têm INSS, eles não têm FGTM, eles não têm futuro, mas estão lá, arrancando toco, desbravando. E a gente está aqui apático, nós nem nos preocupamos. Precisamos mudar nossa prioridade. E nos compadecemos, as nossas prioridades mudarão. E muitos dos campos missionários serão atendidos em suas necessidades. Sabe por quê? Porque não faltará recursos para investir em missões. Eu disse em uma outra oportunidade, eu vou dizer hoje, e se me colocar para pregar sobre missão, eu vou dizer de novo. Quando eu estive na igreja congregacional, primeira igreja congregacional de Brasília, que eu tive que tirar o meu visto do México, então eu tive que ser hospedado lá. Eu fui hospedado, eu não paguei alimento, porque o pessoal da cozinha fazia o alimento. Eu não paguei a minha dormida, porque já tinha quartos específico para pessoas que trabalham em missão. O professor Francinaldo mora num desses quartos lá na igreja. E uma igreja que em 2019 teve uma arrecadação de R$1 milhão, 600 mil foi só para missões. E a igreja lá é só esse meio de banco aqui, ó. Só esse meio de banco. Aí você pensa, mas é porque é Brasília, é capital, não sei o que. Não quero saber. Olha a visão. Olha a visão. 60% da arrecadação da igreja era para missões. E tinha 3 pastores. 3 pastores. Não era 1, não era 2, eram 3, porque a igreja era pequena.
Eu vou repetir de novo quando me chamar para... Irmãos, a partir do compadecimento, como aprendemos de Jesus, ele se compadeceu da situação da miserabilidade do povo. E assim pediu que mais discípulos se levantassem para a grande obra. Percebemos que Jesus se voltou para Deus Pai, orando em clamor, para que Deus levantasse mais pessoas. Entendo que nós também precisamos orar, clamar a Deus, para que levantemos mais pessoas para a obra. Agradeço a todos que estiveram conosco e esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã, se Deus assim nos permitir. Quero pedir encarecidamente a todos que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Não tem sido fácil mantermos este programa no ar, devido às dificuldades pelas quais todos nós estamos passando. Mas eu conto com as vossas orações e também com a sua contribuição. Para aqueles que desejarem nos ajudar a manter este programa no ar, abaixo do seu vídeo aparece aí o número da conta corrente, agência Banco do Brasil, 3331/6, conta corrente 7.551/5. Ficamos agradecidos a todos que puderem orar e cooperar, contribuindo assim para que este programa permaneça no ar. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus, um forte abraço virtual e até amanhã, se Deus quiser.